Nancy DeMoss Wolgemuth diz que a pureza é mantida através de pequenas escolhas. Satanás fará você acreditar que essa conversa, essa troca de e-mails, esse toque, essa expressão calorosa, essa troca de olhares, que isso saciará alguma necessidade, que isso preencherá o vazio em seu coração. O que ele não vai te falar é o quanto o resultado disso será mortal. Eu ouço isso das mulheres o tempo todo. Este é o Aviva Nossos Corações, com Nancy DeMoss Wolgemuth, autora de Mulheres Atraentes Adornadas por Cristo, na voz de Renata Santos. Suas pequenas escolhas de hoje podem ter um efeito enorme. Isso é verdade em muitas áreas da vida, mas uma das áreas mais importantes é a de pureza moral. Escolhas ruins podem causar resultados devastadores. Alertamos que o assunto que trataremos não é adequado para crianças pequenas. Sugerimos ouvir o episódio de hoje em privacidade. Em 1894, Ruth Smithers, que era esposa do reverendo L.D. Smithers, escreveu um guia para jovens noivas. Em uma parte desse guia, ela diz, abre aspas, para a jovem sensível, que tem os benefícios de ter sido criada em um ambiente familiar adequado, o dia de seu casamento é, ironicamente, o dia mais feliz e o dia mais aterrorizante de sua vida. O lado bom é o casamento em si, no qual a noiva é a atração principal em uma cerimônia inspiradora e bela, simbolizando o seu triunfo em garantir um provedor masculino para todas as suas necessidades, para o resto de sua vida. Fecha aspas. Quando eu li isso, eu pensei, nunca existirá um homem capaz de satisfazer todas as necessidades de uma mulher por toda a sua vida. Mas foi o que ela disse em 1894. E ela continua, abre aspas, o lado negativo é que existe a noite de núpcias, em que a noiva deve pagar o preço, por assim dizer, encarando pela primeira vez a terrível experiência do sexo. E essa era uma palavra difícil de se dizer naqueles dias, hein? Continuando, uma regra fundamental do casamento que nunca deve ser esquecida é: dê pouco, dê raramente e, acima de tudo, dê a contragosto. De qualquer outra forma, o que poderia ser um casamento correto poderá se tornar uma orgia sexual de luxúria. Fecha aspas. Eu já posso imaginar as caras de vocês ouvindo isso. Vocês iriam se contorcer de verdade se eu continuasse lendo aqui as outras coisas que ela escreveu. Existe um pensamento que destoa demais, um pensamento que não vem de uma mente sã, que não está de acordo com a palavra de Deus. Nesse guia para jovens noivas, escrito pela esposa de um pastor em 1894. Conforme eu lia, comecei a pensar que é tão característico de Satanás perverter o nosso pensamento. Ele tenta nos convencer de que o que Deus chama de bom é ruim, e o que Deus proíbe ou diz que está fora dos limites é bom. Então, conforme pensava sobre isso, eu me perguntei, como pode ser que tantas garotas e mulheres hoje em dia mal podem esperar para se tornarem sexualmente ativas, pensam que não podem viver sem sexo e são atraídas pela adrenalina do sexo antes do casamento, enquanto que, ao mesmo tempo, tantas mulheres casadas pensam que a intimidade física com seus maridos é, na melhor das hipóteses, um dever, um mal necessário, algo que elas têm que fazer, algo que deve ser suportado. Vocês conseguem ver como Satanás distorce os nossos pensamentos? Ele nos faz pensar que o que é bom é ruim e o que é ruim é bom.
E é por isso que devemos ter um pensamento são. E uma mente sadia deve ser baseada, construída a partir de uma doutrina sadia que provém da palavra de Deus. Nosso pensamento deve ser moldado até sobre essa área prática da intimidade física, sobre a nossa vida sexual, a partir das verdades bíblicas. Sejamos nós solteiras ou casadas, devemos voltar à palavra de Deus e nos perguntar: o que a palavra de Deus nos diz? Devemos basear os nossos pensamentos, portanto nossas vidas, nela. Um versículo que veio à minha mente enquanto eu lia esse guia para jovens noivas foi Hebreus, capítulo 13, versículo 4. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro. Isso é bom. No contexto do casamento, o sexo é maravilhoso, é incrível, é um presente. Não é uma orgia sexual de luxúria que um marido e uma esposa sejam íntimos fisicamente. Hebreus 13 diz: o leito conjugal conservado puro. E segue assim: pois Deus julgará os imorais, que em grego é pornos, e os adúlteros, aqueles que profanam o leito matrimonial, que participam da intimidade física fora dos limites do casamento. Não há dúvidas de que hoje em dia o diabo possui um forte controle sobre a vida das pessoas, incluindo de muitos cristãos, na área sexual. E ele está causando estragos em nossa cultura nesse assunto. É um problema enorme. Estava lendo alguns e-mails que chegaram para o nosso ministério ao me preparar para essa série. É interessante que cada vez que nós tocamos nesse assunto, que falamos sobre fidelidade conjugal, sobre tornar o seu casamento à prova de casos extraconjugais, que falamos de pureza sexual, sobre colocar barreiras em relacionamentos entre homens e mulheres. Sempre que entramos nesses assuntos, recebemos uma onda de e-mails e muitos deles são de partir o coração. Eles são evidências de que as pessoas foram levadas ao mau caminho e que fizeram escolhas erradas. Elas não tiveram um pensamento sadio. Pessoas solteiras, casadas, mais velhas, mais jovens, com filhos, sem filhos, pessoas que tiveram uma boa criação e bons lares, pessoas que tiveram uma criação conturbada, pessoas dos mais diferentes tipos de vida. Eu vejo que essas pessoas estão sendo enganadas e desviadas dos bons caminhos e acabam fazendo escolhas tolas com relação à área sexual. Como resultado, as consequências são dolorosas, devastadoras e destrutivas. Eu vou compartilhar agora alguns desses e-mails com vocês. Uma pessoa escreveu: gostaria de saber se você poderia abordar o problema das mulheres que se tornam prisioneiras do desejo de encontrar prazer sexual vendo sexo explícito em filmes, livros ou na internet, e como elas podem se libertar desse cativeiro. Fico um pouco hesitante ao ler o próximo e-mail, mas esse não é um problema incomum. Uma mulher escreveu: eu tenho um bom casamento, mas o meu coração tem se entregue ao pecado com ninguém menos do que o meu pastor. Isso já vem acontecendo por 3 anos. Eu quero me ver livre desesperadamente dessa atração perigosa, mas ainda me encontro muito atraída por ele. Ela não dá nenhuma indicação de que há culpa, responsabilidade ou envolvimento de seu pastor nisso. Eu preciso dar graças a Deus por tantos homens tementes a Deus, que estão nos púlpitos hoje em dia. Mas há também muitos que não são assim. Não há nenhum homem ou mulher, independentemente de suas responsabilidades, posições ou passados, que esteja imune a essa guerra da pureza sexual e moral. Como estivemos falando ao longo dessa série, pensamentos errados e doutrina errada
resultam em vidas erradas. Se nós não tivermos um pensamento fundamentado na sã doutrina, nós acabaremos vivendo em impureza. Temos falado sobre Tito 2, em que mulheres mais velhas devem ensinar as mulheres mais jovens a serem puras. Se vamos ser puras, devemos ter pensamentos corretos que levam às escolhas puras. Toda essa área de impureza e problemas sexuais é muito enfatizada nas Escrituras. Efésios capítulo 4 exemplifica isso muito bem. Diz assim: assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, os pagãos, os descrentes, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. É aqui que a batalha começa. Eles estão obscurecidos no entendimento, tendo perdido toda a sensibilidade. Eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Vocês veem como pensamentos errados levam a vidas impuras? Por outro lado, o pensamento são e uma mente sã levam à pureza e amor, duas das qualidades que nós estamos falando em Tito 2. Ainda em Efésios, capítulo 4, versículo 20, diz assim: todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo, a serem entregues à sensualidade e impureza. Vocês foram ensinados a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. De onde vem a santidade? De onde vem a pureza? Do pensamento são, de sermos renovadas em nossas mentes. Efésios 5, de 1 a 2, continua: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Se nós tivéssemos corações puros e o amor de Cristo em nossos corações, não haveria pecado sexual, porque não podemos ser puras de coração e amar aos outros como a nós mesmas e pecar contra eles sexualmente, seja na mente, em pensamento, palavra ou ação. Não podemos fazer isso. Portanto, com relação à pureza do coração e ao amor que temos falado em Tito 2, amar seu marido e seus filhos, se você ama os outros com o amor de Cristo, se você tem um coração puro, então você será sexualmente pura. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 22, é falado o seguinte: agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, isso é na mente, visando o amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Você vê a conexão entre amor e um coração puro? 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5 diz: o objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro, um coração limpo. Se você quer ter um amor verdadeiro pelos outros, você tem que ter um coração puro. E para ter um coração puro, você precisa ter uma mente sã, um pensamento são, sadio. Nós não somos naturalmente amorosos. Você pode até conhecer algumas pessoas que são realmente amorosas, quem sabe a sua mãe ou sua irmã, mas ninguém nasce naturalmente amoroso. Na verdade, há uma exceção. Todas nós nascemos amando a nós mesmas naturalmente. Mas nós não nascemos amando a Deus ou aos outros naturalmente. Nós somos naturalmente egoístas e assim amamos a nós mesmas. Mesmo o que parece ser um amor genuíno, muitas vezes fica manchado de alguma forma pelo pensamento: o que eu ganho com isso? Há uma expectativa de ser amada em retorno. Assim, antes de podermos amar outros verdadeiramente, nós precisamos primeiro preparar as nossas mentes para a ação, ter pensamentos sãos e então sermos nós mesmas
limpas ou purificadas. É aqui que essas características, essas qualidades de Tito 2 estão todas entrelaçadas. Você não pode ter uma sem as outras. E se você possuir uma delas, ela irá ajudar você a construir as outras na sua vida. Deus leva a questão da pureza sexual muito a sério e nós devemos fazer o mesmo. Lemos o final de Efésios, capítulo 4, e o início do capítulo 5. Agora vamos continuar no capítulo 5. Paulo nos diz que devemos amar uns aos outros, viver uma vida de amor. E o versículo 3 diz o seguinte: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Vocês são santas, precisam viver como santas. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos disto: nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Versículos 4 a 10. Se você é uma filha de Deus, isso não será um peso para você. Se você é a noiva de Cristo, será um prazer para você descobrir o que agrada ao Senhor. O versículo 11 diz: não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. A pureza é uma característica de uma vida redimida. Pureza externa e visível em nossas palavras, ações e comportamento, mas também pureza interior, pureza de coração, pensamentos, desejos e motivos. Esses dois estão conectados porque se temos corações puros, teremos mãos limpas. Se você teve uma transformação interna e foi tornada pura por dentro, então terá uma transformação exterior, porque, como lemos em Provérbios 27:3, na versão Almeida Revista e Atualizada, diz assim: porque, como imagina em sua alma, assim ele é. Temos falado repetidamente aqui que os pensamentos, as inclinações, o que está no mais profundo de nosso coração, determinará o nosso comportamento. Meu pai costumava dizer que devemos ansiar ser tão puras quanto a neve que cai. Se você já viu a neve cair, vai compreender o que ele queria dizer. Uma amiga me disse que frequentemente nos contentamos com menos do que aquilo que Deus nos chamou para fazer. Ou seja, um nível abaixo daquele em que Deus nos quer para nos refinar na área da pureza. Porque nos comparamos não com a santidade de Deus, mas com as fracas tentativas de bondade que vemos ao nosso redor. Ao nos compararmos com os outros, pensamos: bom, eu não estou dormindo com qualquer um, eu não faço isso. Então, às vezes, nos contentamos com menos do que a maravilhosa santidade de Deus. Estamos preparadas, talvez, para lidar com os problemas óbvios, mas precisamos nos perguntar: será que o meu nível de pureza se estende a todas as áreas? Meu coração, minha mente, meus pensamentos, meus motivos, minhas palavras, minhas ações, meus relacionamentos? Voltando para a passagem em Tito 2, as mulheres mais velhas devem ensinar as mulheres mais jovens a serem puras. Naquele contexto, isso tem a ver primeiramente com castidade moral, pureza sexual, com ser fiel ao seu marido.
nós falamos que a passagem de Tito 2 presume que a maioria das mulheres são esposas e mães, que Deus está chamando as mulheres a serem ajudadoras dos seus maridos e a cuidarem e amarem seus filhos. Portanto, nesse contexto, ele está falando que as mulheres que são casadas devem ser moralmente leais aos seus maridos. Mesmo que você não seja casada, seja fiel a um futuro marido que você possa ter. E seja fiel a outras mulheres em relação aos seus esposos. Parte de pureza e castidade sexual, para mim, não é apenas proteger o meu próprio coração e a minha própria vida, mas é proteger o seu casamento e proteger o casamento dos outros. Precisamos ser puras em tudo, não apenas em nosso comportamento em relação à fidelidade matrimonial e à conduta modesta, mas também não devemos flertar ou responder de forma inapropriada à atenção masculina, coisas que as mulheres sabem como fazer, certo? Portanto, a pureza sexual, a castidade tem a ver com problemas de comportamento, mas se estende a todas as áreas dos nossos pensamentos também, incluindo fantasiar, deixar as nossas mentes vagarem por lugares que não são santos, que não são apropriados, envolver-se emocionalmente, coisas que podem ser alimentadas por livros de romance, filmes e programas de televisão. Eu quero agora continuar lendo alguns e-mails que algumas mulheres nos enviaram. Uma mulher nos escreveu o seguinte: devido a diversas circunstâncias e às horas de trabalho de meu marido, nos afastamos enquanto vivíamos sob o mesmo teto. Por falar nisso, um dos grandes protetores da moralidade, da castidade e da pureza sexual é ter um casamento amoroso. E é por isso que eu acho que essa é uma das razões que Tito 2 começa com o ensinamento: ame ao seu marido. Uma forma de amá-lo é sendo sexualmente pura e fiel. Mas desenvolver e cultivar um casamento amoroso irá ajudar você a ser sexualmente pura e fiel. Aqui é um outro e-mail sobre um casamento que já estava com problemas. Nos afastamos enquanto vivíamos sob o mesmo teto. A solidão que eu sentia em casa me fez apreciar a amizade de um homem no trabalho. Mencionamos antes a respeito desse amor da esposa pelo marido, que ele é um tipo de amor estilo amizade, é curtir o seu marido, envolve sair com ele, ter companheirismo. Se você não está protegendo a sua amizade com o seu marido, você estará mais vulnerável a cultivar um relacionamento inapropriado com alguém fora do seu casamento. E ela disse: eu comecei a apreciar a amizade de um homem no trabalho. Qual é a amizade que ela deveria estar apreciando? A do seu marido. Eu não estou dizendo que ela era a única culpada. Eu não tenho informação suficiente sobre isso. E não importa de quem foi a culpa. O problema é que a afeição e a amizade dela estavam direcionadas à pessoa errada. Ela disse: eu considerei esse relacionamento como algo casual no começo. Não é sempre assim? Parece tão inofensivo, é algo inocente. E aí ela continua: não significa nada para mim, não estamos fazendo nada, eu não sinto nada. Mas ela já disse: eu estava apreciando a amizade desse homem no trabalho. E ela continua: eu considerei esse relacionamento como algo casual no começo, mas uma atração emocional começou a crescer. Fiquei muito decepcionada comigo mesma. Sendo cristã a maior parte da minha vida, conhecendo as Escrituras e ainda assim permitir que algo assim se desenvolvesse. Agora eu vejo como isso é comum e o quanto precisamos proteger os nossos corações das sutis enganações do inimigo. Outro e-mail, e é interessante o quanto eles, não todos, mas muitos, têm a ver com o ambiente de trabalho e os relacionamentos estabelecidos lá. Outra mulher escreveu o seguinte: no meu trabalho, eu falo com muitos homens diferentes por e-mail e telefone. No último ano,
houve muitos momentos em que os e-mails e os telefonemas saíram do controle. E eu ouvi Deus me advertindo que isso estava errado. Pare. Esse é o Espírito Santo. Graças a Deus pelo Espírito Santo. Note que, se você tem uma mente sã, você será capaz de discernir a voz do Espírito Santo muito mais rapidamente. Se você não está pensando direito, você nunca será capaz de discernir. Mas se você tem um pensamento são, se você for sofrando, conforme falamos antes, você ouvirá a voz do Espírito Santo e a voz da santidade e da razão espiritual dizendo: isso não está certo, pare. E ela continua: eu parava por um tempo, mas então a minha mente começava a vagar de novo. O que essa mulher não estava fazendo? Ela não estava levando cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E ela diz ainda: com um indivíduo, o que começou como uma amizade evoluiu para algo a mais, e começamos a contar um ao outro coisas profundamente secretas. Aqui está uma mulher tola, e ela está admitindo isso. Ela tem uma falta de discernimento, ela não está pensando direito, está se colocando numa situação de falha moral e está indo em direção à destruição do seu casamento. Ela disse: mesmo os e-mails e telefonemas sendo para um cliente de fora do estado, minha mente pensava em todos os tipos de fantasias que poderiam se tornar realidade. Ela está a caminho da destruição, não apenas a sua destruição, mas de seu casamento, desse homem ou de outros homens e seus casamentos, de seus filhos, netos. Você começa a pensar sobre todas as consequências em potencial e isso te faz querer ter uma mente sã que resultará em pureza sexual. Deixe-me ler mais um e-mail. Esse é de uma mulher que já teve muitos desafios em seu casamento. Ela compartilhou sobre isso e depois ela disse o seguinte: na semana passada, eu parei em uma loja e um funcionário muito gentil me atendeu. Nós passamos 30 minutos falando sobre, e então ela descreve um interesse em comum que eles possuíam. Eu tive um sentimento tão intenso, uma conexão em 30 minutos com ele, que eu nunca vivi com meu marido, mesmo depois de 7 anos juntos. Algumas de vocês podem se espantar enquanto eu leio esses e-mails. Mas eu preciso dizer que existem mais mulheres que já viveram isso do que as que não viveram. Vivenciar essa tentação não é pecado. A questão é, o que você faz com esses pensamentos quando eles vêm à sua mente? Você tem uma mente sã que pode levar esses pensamentos cativos em obediência a Cristo? Você corre? Você foge? Ou você fica conversando com o cara por 30 minutos? É isso que determina ou revela se você tem uma mente sã. E ela disse mais: por uma semana inteira eu vivi em uma fantasia romântica com aquele homem com quem eu passei 30 minutos. No dia seguinte, quando ele ligou para dar seguimento à minha visita à loja, meu coração desesperado me convenceu de que isso era um sinal da atração dele por mim. E eu cheguei até a mandar um e-mail para ele aquela noite. Eu gostaria de dizer que sirenes deveriam estar disparando na cabeça dessa mulher e em seu coração. Não quando o caso extraconjugal começa, mas lá atrás, nesse estágio. Não envie o e-mail. Não fique na loja. Você diz: mas eu vou ter que fazer minhas compras em outro lugar. Compre em outro lugar. Corte todos os caminhos que te levem a seguir a carne, a fim de proteger a pureza de seu casamento. E ela continua: como eu cheguei a esse ponto? Há 1 ano eu estava decidida a salvar o meu casamento a todo custo, e agora eu não sinto absolutamente nada pelo meu marido, e estou tão vulnerável que apenas 30 minutos com outro homem
podem me levar a um mundo de completa fantasia. Como eu cheguei a esse ponto e como posso sair disso? Nada realmente aconteceu com aquele homem. Fisicamente, ela está falando. Entretanto, eu diria que algo se materializou em sua mente e em seu coração. Nada realmente aconteceu com aquele homem, mas eu posso dizer, pela minha reação imediata, que eu estou muito vulnerável. Satanás conseguiu me pegar de jeito. Satanás faz com que frutos proibidos sejam apetitosos. Ele os torna atraentes. Ele te faz ter emoções, sentimentos e uma conexão tão intensa que você nunca sentiu em seu casamento em 7 anos. Eu repito, eu sei que quando há problemas matrimoniais, as duas partes estão envolvidas. Eu não estou dizendo que o marido dela era um herói ou um ótimo marido. O problema é que esse casamento não estava sendo cultivado. Como resultado, ela estava vulnerável à impureza. Satanás fará você acreditar que uma conversa, uma troca de e-mails, um toque, uma expressão calorosa, uma troca de olhares, saciará alguma necessidade que preencherá o espaço vazio em seu coração. O que ele não vai te falar é o quanto o resultado disso será mortal. Eu escuto mulheres falando sobre isso o tempo todo. Outra mulher me escreveu, dizendo: para qualquer uma que esteja contemplando um relacionamento imoral, por favor, não faça isso, isso é mortal. E ela escreveu em letras maiúsculas. Eu me sinto como se estivesse morrendo. Essa é a pior dor da minha vida. Outra escreveu: o meu luto de ter perdido a minha virgindade é tão profundo que isso quase literalmente me matou. Tudo que eu queria é ser capaz de me apresentar para o meu marido na nossa noite de núpcias, de forma pura e sem manchas. Eu me sentia arruinada, como se fosse lixo, sem valor, envergonhada por ter perdido essa parte de mim. Mas glórias a Deus pela graça. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E não há pecado, incluindo o da infidelidade matrimonial, o pecado sexual, que não possa ser perdoado e purificado pelo sangue de Cristo. Mas existem cicatrizes que são feitas em seu coração quando você não pensa de modo apropriado, quando você não tem uma mente sã, quando você se rende ao pecado, até dando o seu coração de modo emocional e mental a um homem que não pertence a você. O apóstolo Paulo diz: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Esta é Nancy DeMoss Wolgemuth, nos mostrando como a pureza coloca a beleza do Evangelho à mostra. No livro de Tito, nós vemos que as mulheres devem estar ocupadas em casa. Isso levanta muitas questões. Esse será o tema do nosso próximo episódio. Encerrando o episódio de hoje sobre a importância de pureza pessoal, Nancy está de volta para orar. Pai, eu oro por aquela mulher que está nos ouvindo hoje e está brincando com fogo ou justificando e defendendo coisas que estão acontecendo em seu coração, em sua mente, em suas ações. Algo que ela está tendo que manter escondido ou em segredo. Ó Senhor, eu peço que o Senhor tenha misericórdia e a convença dessa tolice que é se desviar moralmente. Oro que o Senhor derrame a graça que só o Senhor pode dar, para que possamos fugir desse tipo de tentação,
que possamos fazer o que for necessário para buscar pureza e santidade de coração. Ó Senhor, eu te peço, resgata, redime aquelas que não seguiram o caminho da pureza e peço que o Senhor proteja os seus casamentos. Proteja, Pai, aqueles que buscam a santidade. Coloque uma barreira de proteção em volta dos maridos e esposas e seus casamentos, de jovens casais, assim como dos casais mais velhos. Nos impeça de pecar, ó Senhor, através de uma mente sã. Que nossas vidas e nossos casamentos possam refletir ao mundo a pureza de Cristo e o seu amor por sua noiva. Eu peço em nome de Jesus. Amém. O Aviva Nossos Corações, com Nancy DeMoss Wolgemuth, chama mulheres à liberdade, à plenitude e à abundância em Cristo.